Sejam todos muito bem-vindos a essa formação sobre a avaliação do desenho infantil. Hoje, o nosso foco será compreender como o desenho da criança pode nos oferecer pistas importantes sobre o seu desenvolvimento. Também vamos saber como a criança organiza os seus pensamentos e também saber quais habilidades ainda estão em construção. Nesta formação, eu utilizo as fases do desenvolvimento proposta a partir da tradição piagetiana, como referência para a minha observação. Por que eu escolhi esse referencial? Porque na minha experiência com as crianças e como professora da educação infantil, essa referência me ajudou a reconhecer os padrões no desenho das crianças e também a compreender como essas representações vão se organizando ao longo do desenvolvimento da criança de cada fase. É muito interessante. E foi com esse referencial que eu criei o meu caderno de sondagem, que foi também a inspiração para a criação do aplicativo de sondagem na educação infantil. Ao mesmo tempo, também faço uma leitura atualizada das novas evidências sobre os desenhos que elas nos trazem de informação. Eu não utilizo essas fases como classificação rígidas ou fechada, nem vocês devem fazer isso. Para mim, elas funcionam como pistas pedagógicas, ou seja, pistas pedagógicas, que nos ajudam a entender o que a criança já consegue fazer e o que ainda está em desenvolvimento e, principalmente, quais serão as nossas intervenções para favorecer esse avanço. Na avaliação do desenho infantil, eu não observo apenas qual fase a criança está, qual fase ela se encontra ali, né? Mas também eu observo as habilidades que sustentam aquela produção infantil. Entre elas, tem muitas habilidades que nós já conhecemos no nosso currículo da educação infantil, que é a coordenação motora fina, que é ali o movimento dos dedos, a global, que é o corpo, a organização espacial ali, o controle na força do seu traço, né? A integração visomotora e principalmente o conhecimento de mundo. Como é que está o conhecimento de mundo da criança? Então, essas são as habilidades que nós conseguimos, através das produções das crianças, saber. Como ler pedagogicamente o desenho infantil? Então, mais do que um olhar para o desenho pronto, ali a produção da criança, eu procuro compreender o que aquela produção revela sobre o processo do desenvolvimento da criança. E também, quando avaliamos um desenho, ali um desenho, não devemos olhar apenas para aquela aparência ali, que às vezes não é muito bonitinha, não muito organizada. Mas o importante é fazer algumas perguntas. O que esse desenho revela sobre a forma como a criança organiza o gesto? O espaço onde ela está? A representação do que ela pensa? Por isso, o professor ele precisa observar alguns pontos centrais. O tipo de traço, o nível de controle motor, se tem ou não tem, a ocupação ali do espaço, principalmente da folhinha onde ela tá desenhando, a presença ou não de representações como objetos ou pessoas, né? A organização da figura humana, quais são os detalhes da figura humana ou se não tem detalhes, né? O uso das cores, quais são as cores que ela mais gosta, a riqueza dos detalhes e a intenção da criança ali ao desenho. O que está motivando a criança a desenhar? Nós também temos que observar na produção que uma única produção ela não define tudo, tá? O ideal é observar a criança ao longo do tempo, em diferentes propostas. Por quê? Porque o desenho ele é influenciado pelas experiências que ela passou, pelo repertório de interesse, o que motiva ela aquele desenho, o contexto, se ela está em algum projeto, uma data comemorativa, a mediação do adulto. Nós vamos agora para a primeira fase, a garatuja desordenada. Nessa etapa, a criança ainda não desenha com intenção de representar algo. O que parece são rabiscos amplos, movimentos soltos, traços impulsivos e uma exploração muito ligada ao prazer de marcar o papel, de manchar ali o papel. Aqui, o desenho está muito relacionado ao movimento do corpo, ali a sua coordenação global, do que a representação de objetos ou pessoas.
A criança está descobrindo que o seu gesto produz marcas ali naquele papel. Essa é uma fase extremamente importante porque ela constitui a base da produção gráfica da criança. E o que nós devemos observar nessa fase? Principalmente a exploração motora. Como é que está a exploração motora? Como é que ela pega, né, nos objetos ali, nos pincéis, no giz. Qual é a iniciativa que motiva ela a desenhar? A relação da criança com aqueles materiais todos ali. A forma como ela ocupa o espaço da folha. Também observar se há rigidez excessiva, se ela desenha muito forte, ou se há pouca força também na sua mãozinha ali nos seus traços. Uma das habilidades mais envolvidas aqui são a coordenação motora global. Porque ela precisa do corpo dela, ela não tem ainda só na fina, está muito no início. A exploração sensorial, ela quer usar todos os materiais ao mesmo tempo. É aquela consciência do seu gesto, consciência do que ela quer fazer, ainda sem, às vezes, muita intenção. Quais são as nossas intenções pedagógicas? O que nós devemos fazer? Sempre procurar desenho em folha, pedir para a criança desenhar em folha grande, pinturas com o dedo, aqueles pincéis bem grossos e grandes, também para desenhar na parede, na lousa, no chão, na areia, usar massinha, argila. Aqui não é corrigir o desenho da criança, tá? Nós não vamos corrigir, dizer que não tá legal, dizer que não tá bonito. Nós vamos ver como é que ela tá explorando esse espaço de desenho e oferecer os materiais sensórios que a criança está bem no auge desse estágio. Agora vamos para alguns exemplos de garatuja desordenada. Porque quando a gente olha esses exemplos aqui rapidamente, pode parecer um monte de risco sem intenção nenhuma. Mas, na verdade, essas produções dizem muito como está o desenvolvimento das crianças. Aqui, quando observamos essas garatujas, percebemos traços amplos, bem amplos, descontrolados, muitas das vezes, né? Descontrolados, sem direção nenhuma. Sobreposições, né? Uma linha em cima da outra, várias vezes. Traços mais fortes em alguns pontos e outros mais leve, né? Muitas das vezes o desenho ele ultrapassa, né, a folha, ultrapassa porque a criança não tem essa noção de espaço. É muito importante para nós, professores, entendermos nesse momento. A criança ela desenha com o corpo todo. Ela não usa só apenas os dedinhos, né? Ela usa a mão toda, os dedos todos, né? Ela usa, às vezes, o braço inteiro, os ombros, movimento do tronco, né, por cima da mesa. Às vezes inclina realmente o corpo quase todo em cima da mesa, né? Ela muda a postura várias vezes. Ela não consegue regular muito o limite do espaço da folha. Às vezes ela passa, ela risca a mesa. Isso é muito comum nessa fase. As crianças ainda não têm controle suficiente para manter o traço ali dentro da folha, né? Então, o que isso mostra para a gente? E qual estratégia nós devemos usar? Eu usava muito, eu grudava, pegava uma folha grande de cartolina ou papel 40 quilos no meio, porque tem que ser uma folha grande, tá? Cortava essa folha e grudava com durex na mesa, porque era comum quando a criança se debruçava para desenhar, a folha ia junto lá para fora da mesa. Então, assim, eu dava esse suporte, grudava com durex essas folhas, né? Dava todo o suporte para a criança, para ela ter mais controle ali e fazer os seus traços, manchar o seu papel, né? Que é o que ela quer. Usando vários materiais sensoriais, porque a criança está bem no auge, assim, com 2 anos, a criança está bem no auge do estágio sensório-motor. Então, assim, nós temos que ter essa observação, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios práticos para melhorar e fazer com que a criança, nessa fase, avance. Aqui minha tela principal.
Então, aqui eu tenho uma liga, né? Aqui é liga de adulto, mas tem uma liga parecida para cabelo de criança. Então a gente pede para a criança botar os dedinhos, ou você mesmo põe os dedinhos dela dentro dessa liga. Aí começa a fazer esse movimento de abrir e fechar. Abrir e fechar. Você pode pegar um objeto de um local, botar em um recipiente, bolinhas de massinha, você pode fazer isso, várias bolinhas de massinha você faz a criança pegar e botar dentro de um recipiente, bolinhas de isopor, cubinhos de Lego. Então, assim, vários materiais concretos ali para a criança pegar, fazer esse esforço de abrir e fechar e trazer para um recipiente. Você vai ver como é que ela vai fortalecer esses dedinhos. Outro material é o pregador de roupa. Para nós aqui é bem fácil fazer esse movimento, ó. Assim, ó, com os dedinhos. Para as crianças, no primeiro momento, elas não vão conseguir, tá? Elas não vão conseguir, mas com a prática, sim, elas começam a conseguir. Também, a gente pode usar para pegar um objeto e levar para outro canto, ou pôr em outro recipiente, que ela vai trabalhar ali o equilíbrio também, né? Então, frequentemente usando isso, você vai ver refletir na produção das crianças, tá? Tem uma outra atividade que as crianças gostam muito. Você pega assim uma toalhinha, pode ser a toalhinha deles mesmo. E assim, depois que eles limpam ali a área, né, onde eles pintaram ou eles fizeram algum outro tipo de atividade, eles vão molhar essa toalhinha e fazer esse movimento, ó, de espremer, ó. Molha novamente e faz esse movimento. Esse movimento. Vocês não sabem o que é trabalhado fazendo esse movimento. E a criança nem vai perceber que está fazendo exercícios, tá? Outra coisa também, às vezes a criança pega o seu copinho, né? Seu copinho, e aí faz esse movimento de limpar ele, ó. De lavar ele com a esponja, pega a esponja, uma esponjinha de lavar e mete aqui dentro e vai lavando. Ó, só esse movimento de com a mão, assim, vai trabalhar bastante a coordenação motora fina e vocês vão ver o resultado nas produções das crianças. Então, façam esses exercícios. Com certeza, o professor ele é pesquisador, ele vai encontrar vários outros exercícios para melhorar. Então, nessa fase, nós vamos fazer esse tipo de exercício. Então, chegamos ao fim aí da explicação da primeira fase do desenho e eu espero vocês numa próxima aula sobre a fase seguinte do desenho infantil.